Olá, sejam todos bem-vindos ao encontro com o Evangelho desta semana. É com muita gratidão e alegria que estamos aqui reunidos em nome de Jesus para recebermos as bênçãos do alto. E assim eu convido a todos para entrarmos em sintonia com a equipe espiritual desta assistência, que com certeza vem até nós atender às nossas necessidades. Abramos o nosso coração em muita fé, na certeza do amparo do nosso Divino Mestre Jesus. Que possamos, durante as reflexões de hoje, nos fortalecermos nesses ensinamentos, tendo a coragem de colocarmos em prática esses preceitos que nos ajudam a sermos melhores e a sermos. E assim, em nome de Deus, de Jesus, nós iniciamos essa assistência, nos unindo através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. No Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, nós encontramos a seguinte recomendação de Jesus: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos alertou de que teríamos aflições no mundo, mas também recomendou o quê? Que tivéssemos bom ânimo. E o que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo não significa estar sempre feliz e alegre, não é? Mas é ter esperança, ter bom ânimo, é não desanimar, não perder a fé nos momentos de dor, de dificuldade, não é? Ah, então, quando nós estamos vivenciando essas situações, e quem de nós nunca passa por dificuldade, nunca teve problema, nunca sentiu dor, não é? Não existe quem passa uma vida inteira sem ter algum momento de tristeza, de dor, sem ter angústia, sem ter perdas, não é? E isso tudo acontece porque nós estamos aqui na Terra, vivendo ainda dificuldades, dores, aflições, para o nosso aprendizado. Então, todas essas situações têm uma razão de ser. E esse motivo a doutrina espírita nos explica, né? Que todas as nossas dificuldades morais, as nossas dificuldades físicas, fazem parte do processo evolutivo em que nos encontramos, fazem parte o quê? Da lei da ação e da reação. E é por isso que Jesus nos alertou de maneira clara que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele nos recomendou, no momento de aflição, fazer o quê? Bom ânimo, né? Para que nós vencêssemos o mundo. E vencer o mundo é vencer esses momentos de dificuldades, não é? Esse é o grande desafio da nossa existência. Porque nós temos que aprender, não é, a ver a nossa vida como um período, não é? Não é só ver esse período, na verdade, que começa quando nós estamos ali, né, no útero e termina no túmulo. A nossa vida não é só esse momento tão pequeno. Não, não é? Nós somos seres imortais, não é? Que fomos criados simples e vamos crescendo para o aprendizado. Então, nesse crescer, nós vamos vivenciando experiências que tomamos atitudes às vezes contrárias às leis divinas. Então, toda vez que nós tomamos uma atitude contrária à lei divina, nós vamos precisar de nos reajustar. A nossa vida é uma eterna sementeira. As sementes do bem colhem-se frutos do bem.
E as sementes do desequilíbrio são colhidas através do quê? De situações difíceis, para que nós possamos aprender a nos reajustar. Então, quando nós, então, não é, entendemos que as aflições, que as dificuldades são consequências das nossas ações, nós vamos compreender, então, que Deus é justo, que Deus é Pai amoroso, que Jesus ensinou. Então, que as nossas ações causam reações, os nossos pensamentos causam também reações. Então, que toda a nossa atitude de imprudência, cometido tanto nessa experiência atual como nas experiências anteriores, vão gerar consequências. As consequências, então, não são casos apenas, assim, consequências não são só geradas pelas nossas atitudes do passado. Nós também temos, né, as causas atuais das aflições, como nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos não passam por dificuldade financeira porque são imprevidentes e gastam compulsivamente? Quantas vezes nós ficamos doentes, não é? Porque descuidamos do nosso corpo, cometemos excessos, não nos alimentamos direito. Então, essas são as dores, as consequências atuais da existência. Mas, não é? Há muitas dores que não são consequências de hoje, do agora. E são essas dores que nós não conseguimos explicar. Como, né, entender, por exemplo, a dor de uma mãe se despedindo de um filho que volta para a pátria espiritual? Aquele vazio que fica no coração. Como explicar, não é, crianças tão pequenininhas, né, tão novinhas, já com doenças tão graves, que precisam, né, de um tratamento assim tão doloroso? Então, nós temos, né, na reencarnação, na explicação da lei de causa e efeito, as respostas que justificam esses momentos tão difíceis. Sem isso, seria impossível confiar em Deus, confiar numa justiça divina. E para quem não se lembra, a reencarnação é um processo pelo qual todos nós, espíritos, que estamos, né, numa dimensão espiritual, retornamos aqui para a Terra habitando um novo corpo com o objetivo de evoluirmos. E o que é evoluir? Evoluir é se melhorar, é nos tornarmos espíritos puros. Isso acontece através das múltiplas vivências aqui na Terra, de várias situações onde nós vamos desenvolvendo o bem que nós temos em nós, as qualidades como filhos de Deus, que são chamadas de potencialidades, e nós vamos assim adquirindo conhecimento, adquirindo autoconhecimento, e nos conhecendo, nós vamos percebendo quais são as nossas reações e nos ajudando a tomar caminhos mais adequados. O processo de reencarnação sempre tem um objetivo. Ninguém nasce aqui para nada. Sempre nós vamos ter um motivo, né? Então, nós sabemos que temos espíritos que encarnam aqui em missões, temos outros que passam por provações, e outro, como a doutrina nos explica, vivem expiações. Para ficar mais claro, nós vamos entender o que é uma missão. É uma situação que vai ser vivida para levar um benefício para a humanidade. Por exemplo, Chico Xavier foi um missionário que nos trouxe, através da mediunidade, o conhecimento, não é, da relação entre os mundos material e espiritual. Provação são as situações desafiadoras que nos levam a crescer para adquirir virtudes. Não são situações que vêm assim, nós cometemos alguma coisa equivocada no passado e vamos passar por essa situação para nos reajustarmos. Isso é expiação. Expiação são situações difíceis que são apresentadas para nós, que são colocadas no nosso caminho, para nós nos reabilitarmos com a lei divina. E as provações são essas situações desafiadoras que vão nos ensinar a sermos mais perseverantes, a termos fé, a termos coragem. Mas, gente, não importa o motivo. O que acontece é que todos nós somos espíritos imortais e sempre vamos estar voltando aqui à Terra para aprender alguma coisa. Mas, por conta da nossa condição ainda de infantilidade, de imaturidade espiritual,
Geralmente, esse aprendizado acontece através do sofrimento e da dificuldade. Mas o que é muito importante nós lembrarmos que essas dificuldades, que os problemas, que esses desafios não são castigo. Deus não castiga. Deus é Pai amoroso, né? Que nos dá a oportunidade de reajuste com as leis. Então, as dificuldades, como nós vimos, são resultado da condição de todos nós sermos aprendizes. E como Deus é Pai, Deus nos conhece, Ele vai dar para nós apenas permitir com que aconteçam apenas as situações onde nós já tivemos condições de passar. E Deus é tão bom e misericordioso que em todas as situações desafiadoras nós temos um amparo. Por isso Jesus disse que sempre estaria conosco, né? Então, é uma tarefa fácil? Não, não é. Quando nós estamos diante desses momentos difíceis, não tem vezes que nós achamos que vamos sucumbir, que não vamos dar conta, que não vamos aguentar? Tem, não é? E aí nós vamos lembrando de Jesus. Quando Jesus fala: olha, vocês vão ter dificuldades, mas tenham bom ânimo para enfrentar esses desafios. E vocês acham que só isso só acontece conosco? Não. Os discípulos de Jesus, que o acompanhavam, que ouviam suas pregações, traziam também as suas dificuldades, as suas angústias. Quando ouviam esses ensinamentos de Jesus, ficavam refletindo. Cada um tinha a sua própria característica. Natanael, também chamado de Bartolomeu, um discípulo extremamente dedicado a Jesus, desde os primeiros tempos da pregação ali nas beiras, não é, do Mar da Galileia. Ele ouvia com muito afinco, mas ele carregava no seu coração uma angústia tão grande, uma tristeza tão grande. E isso chamou a atenção de Jesus. E certa noite, quando eles estavam ali na casa de Pedro, em Cafarnaum, que após as pregações diárias, o trabalho, Jesus se reunia com seus discípulos para tirar essas dúvidas dele. E aí então Jesus procurou o Natanael para uma conversa particular. E o olhar de Jesus, não é, a acolhida de Jesus era tamanha que Natanael, com aquele coração tão sensível, se deixou levar, não é, por aquele olhar acolhedor e abriu seu coração para Jesus. Essa narrativa nós encontramos no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 8, onde nós vamos ter nesse livro vários acontecimentos, vários diálogos, né, entre Jesus e os seus discípulos. Então, resumidamente, Humberto de Campos nos conta que, apesar, então, de Natanael trazer o seu coração cheio de esperança, que aquele evangelho, que aquelas pregações da Boa Nova aqueciam o coração daquele discípulo, ele não conseguia explicar por que ele sentia tanta tristeza e tanta amargura. Por que tanto desânimo? Ele olhava para os lados e só via o quê? Parecia que o que vencia era a ambição, o desengano, o crime, que só os maus é que parecem que tinham vez, não é? Que como era difícil o bem prevalecer, como era difícil tudo, não é? E Natanael, então, expressou toda a sua tristeza, a sua amargura, e claro que encontrou consolo nas palavras de Jesus sobre o Evangelho e sobre o reino de Deus. E Jesus explicou então para Natanael que, apesar de todas as dificuldades, que ele tinha que se lembrar, não é? Que a nossa verdadeira vida é no reino dos céus e que essas dificuldades da natureza material são oportunidades, não é? Para que nós possamos aprender a despertar a esperança e a alegria. E que tudo isso começa de dentro para fora.
né? A vida, disse Jesus, é como se fosse uma jornada cheia de desafios e que nós devemos então semear o amor, mesmo diante das adversidades. E como Natanael ainda tivesse o seu coração repleto de dúvidas, Jesus explicou para ele que a vida é como se fosse uma estrada cheia de pedras. Mas qual é o destino dessa estrada? Os braços amorosos de Deus. Então, o trabalho é a marcha que todos nós temos para percorrer essa estrada. A nossa caminhada é a luta comum do dia a dia. Então, em todas as ocasiões, nós vamos ter a oportunidade de aprender. Mesmo que seja uma ação bem pequenininha, uma pequena palavra de bom ânimo, de coragem, são convites que Deus, nosso Pai, nos dá para semear bênçãos no nosso caminho, mas principalmente no nosso coração. E o que Jesus também explicou para Natanael? Que geralmente os homens, eles não só aproveitam essa oportunidade tão preciosa dada por Deus e o que nós preferimos? Impor a nossa vontade, que ainda é muito imperfeita, ao invés de seguirmos, não é, os desígnios de Deus. E quando nós somos contrários aos desígnios de Deus, quando nós queremos impor a nossa vontade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o egoísmo, nós vamos o quê? Fazendo com que essa nossa marcha em direção ao fim, que são os braços amorosos de Deus, vão sendo perturbadas, vão sendo dificultadas, né? Então, Jesus disse: ora, e essas situações que vocês vivem contrárias à lei de Deus, o que acontece? Deus permite com que essas ações inadequadas sejam corrigidas. E a correção vem através de uma trajetória mais difícil. Então Jesus falou: veja, Natanael, quantas vezes, não é? Nós observamos, então, os viajores da terra, ou seja, todos nós que estamos aqui empreendendo essa jornada nessa estrada pedregosa. Quantas vezes, então, estamos desanimados, sem coragem, porque estamos olhando só para nós, obcecados com a vontade própria e vamos passando assim, caminhando, sem perceber, às vezes, essas pedras da estrada. E aí nós vamos nos ferindo, tropeçando, caindo. O que Jesus quis dizer com isso? Essas pedras, não é? São as situações para nosso aprendizado. Então, se nós vamos fechando os nossos olhos, os nossos ouvidos para essa realidade espiritual, nós vamos então encontrando essas pedras no caminho que ferem. Então, muitas vezes, né, a nossa rebeldia nos deixa cego. E nós vamos passando uma vida, às vezes, cheia de enganos, e aí depois vem o quê? As lágrimas, vem os gemidos, as súplicas desesperadas, né? E às vezes, né? Às vezes não, sempre Deus vai colocar no nosso caminho a oportunidade do bem, a oportunidade de nós enxergarmos essa fonte cristalina do amor, a estrela caridosa do céu, não é? A boa palavra de um amigo. Então, Deus, apesar de se termos um caminho pedregoso, vai nos oferecer as flores, vai nos oferecer um céu estrelado, vai nos oferecer um sol que aquece, uma brisa que refresca. E quantas vezes nós não conseguimos enxergar essas coisas, mas só vemos as pedras no caminho. Mas Jesus falou para Natanael que, então, os ensinamentos que ele traz, não é que nós conhecemos como evangelho, que é a boa nova, é a boa notícia, é a verdade. Mas essa verdade não tem que ser imposta para as pessoas. É algo que nos transforma. Então, o que acontece com todos nós? Nós, quando conhecemos os ensinamentos de Jesus, nós precisamos compreender, colocar em nosso ser, em nosso íntimo e vivenciar.
Mas nós fazemos o quê? Queremos colocar e exigir o ensinamento no outro. Então Jesus falou: você não vai transformar o outro. O evangelho transforma a cada um. E como é que nós somos transformados? Abrindo os olhos, enxergando, conhecendo tudo como oportunidade de aprendizado. E aí que Jesus falou, não é? Relembrou a ele. Então, todas essas dificuldades podem ser vencidas com bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Jesus também teve muita dificuldade, situações difíceis, muitas adversidades. E a coragem, essa força, essa certeza do amparo divino, que nos dá o que nós precisamos, não é? Para vencer esses obstáculos no dia a dia. Então Jesus então falou: Natanael, ao invés de você só ficar pensando nas situações difíceis que acontecem no dia a dia, nas coisas ruins, nas experiências ruins, e ficar remoendo tudo isso, deixa para trás e começa a olhar as oportunidades que Deus nos dá para melhorarmos. Então, cultiva a alegria, a coragem, a esperança. E mesmo Jesus falando tudo isso para Natanael, Natanael ainda estava com o coração apertado, não é? E aí ele tem coragem e fala para Jesus: Mas Jesus, como ter coragem? Como ter bom ânimo? Como ter alegria? Quando na vida parece que tudo acontece contra a gente, quando ninguém nos compreende, quando as pessoas interpretam a gente de uma maneira inadequada. E como não ficar triste, Jesus, quando a gente perde os entes queridos? E Natanael, há pouco tempo, a mãe dele tinha falecido. E aí Jesus então responde que as dificuldades nos negócios do mundo são oportunidades, são apelos indiretos que Deus oferece para tirar cada um de nós das ilusões da terra. Então, é um convite para nós semearmos o amor. Mas e sobre a tristeza, não é? Que entra nos nossos corações quando nos despedimos de um ente querido. E aí Jesus falou: não use perder o ente querido, porque ninguém está realmente perdido. Todos somos filhos de Deus. E então, Jesus diz que a mãe estava no lugar. A separação era momentânea. Então Jesus encorajou Natanael a ver as dificuldades como oportunidades de crescer espiritualmente e assim manter a paz e a alegria interior. E finda então essa conversa, já era alta madrugada, quando Natanael volta para casa com seu coração renovado, não é? Conseguindo realmente transformar sua tristeza em alegria, em bondade, tendo ali aquela esperança, aquela vontade, né, de viver mais plenamente o Evangelho. Então, aquela noite, Jesus ajudou ele a mudar o seu olhar, né? E quando Jesus se despede com aquele abraço, ele sente, não é, as forças recobrindo o seu ânimo. E aí ele volta para casa, que ele morava numa cidadezinha ao lado ali de Cafarnaum, e Dalmanuta, e aí ele ficou pensando, né, compreendendo, se analisando em relação a tudo aquilo que Jesus falou. E começou então a recordar, né, de tudo aquilo que deixava tão triste. E com surpresa ele começou a perceber que ele estava já conseguindo mudar o foco, né? E lembrou então, né, que a mãe dele não tinha sido perdida e que Deus não era pai, Deus não era mãe e que aquelas situações difíceis que ele vivia na casa dele, porque os irmãos dele não compreendiam ele estar seguindo Nazareno. Então criticavam, caluniavam, e aquilo era uma dor muito grande para ele. E aí ele pensava, né, na importância que ele dava para a consideração dos irmãos, e pensou: mas Jesus não é o meu irmão? Que irmão generoso, sincero que eu tenho. Então, poxa vida, que alegria eu poder ter Jesus, né? E se as coisas não estavam bem materialmente, poxa vida, não é? Mas o que que é essa dificuldade material?
em relação a todas essas bênçãos espirituais que ele estava recebendo. E pensando assim, ele chegou na casa dele e já era quase de manhã. E os irmãos estavam acordando já para ir para a pesca. E quando ouviram a porta ranger e Natanael entrar, eles já foram agredindo, chamando ele de vagabundo, que tinha passado a noite, sabe-se lá fazendo o quê. E Natanael, não é, lembrando de tudo aquilo, em vez de reagir, não é, com raiva, com aspereza, como ele fazia antes, ele respirou fundo, sorriu com bondade, não é? E deixou os irmãos falarem. Logo em seguida veio o pai, que escorraçou ele, que ele só quer saber de ficar seguindo aquele nazareno, não é? E aí, o que aconteceu? Ele também, ao invés de querer se justificar, ele olhou para o pai e falou: Puxa, por que que meu pai está fazendo isso? Porque meu pai não conhece Jesus. Mas se eu conheço Jesus, eu não posso mais querer ser vingativo ou querer me justificar com tanta agressividade. Eu não vou conseguir mudar meus irmãos, eles não aceitam. Então a melhor coisa que eu tenho a fazer é ficar em silêncio. E isso deu para ele uma alegria e uma paz interior que há muito tempo ele não sentia. Aí ele se alimentou, descansou um pouquinho e foi lá para sua pescaria. Quando ele foi vender o peixe, ele não discutiu com os comerciantes. Pelo contrário, ele foi educado, teve uma boa palavra e com isso ele conseguiu até melhores negócios. Então Natanael realmente conseguiu converter a tristeza que ele trazia no coração em alegria. E claro que todos perceberam isso, porque aquele olhar triste, aquela palavra sempre agressiva, aquela reclamação, parece que tinham desaparecido. Então todos perceberam que o Natanael estava tendo uma nova atitude. Ele parecia um homem novo. Agora pensa que foi fácil para ele? Não. Ele se esforçou muito para colocar isso em ação. E aí, passou-se uma semana, e no sábado seguinte, ali nas margens, não é, do lago de Genezaré, aquela multidão de pessoas, não é, que vieram ouvir Jesus falar. Jesus pregou sobre o reino dos céus, sobre as alegrias do reino, os tesouros que nós temos que as traças não corroem. E Natanael percebeu naquela fala de Jesus, não é, uma conexão muito grande com as experiências que ele vivia. E aí ele ficou feliz, não é, de perceber que ele estava realmente se esforçando para compreender, para vivenciar aquela mensagem de Jesus. Perceber que a verdadeira alegria é do Evangelho. Perceber que tem momentos felizes sim na terra, mas que nos momentos tristes não são para serem só lamentados e cultivados, mas para que desse a ele o bom ânimo. E essas explicações de Jesus para Natanael são endereçadas para todos nós. O Evangelho é essa boa notícia que veio trazer para nós alegria, alegria para nossa alma. Essas recomendações de Jesus de bom ânimo, de maneira nenhuma significam que nós não vamos sentir tristeza, que não vamos nos deixar abater pelo desânimo. São sentimentos que todos nós temos. Todos nós vivemos frustrados, porque nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Mas nós vamos procurar entender esses sentimentos e a não deixar que essa tristeza seja doentia. Jesus recomendou a não cultivar a tristeza. Então, o que Natanael aprendeu com Jesus? A aceitar que a vida tem limites, que tem frustrações, que tem separações, que tem perdas. E quando nós aceitamos, nós vamos agindo de uma outra maneira e não teremos tanto sofrimento. Natanael entendeu que precisava aceitar que o mundo é imperfeito, que as pessoas são imperfeitas, mas era preciso aprender a lidar com tudo isso, com coragem e esperança no coração, não atirando pedras e criticando todo mundo. Por isso que Jesus nos convida a sermos alegres, a termos o olhar
cheio de amor, a reconhecer as oportunidades que Deus nos dá para construirmos uma vida equilibrada, uma vida feliz dentro das possibilidades do nosso estágio evolutivo. O espírito Joana de Ângeles, ela ensina, não é, que quando nós aprendemos a colocar a beleza nos nossos olhos, nós vamos ver a vida com lentes mais claras. E Jesus fez o que para Natanael? Ajudou a Natanael a ver a vida com lentes mais claras. Então, como a maneira de olhar pode afetar a nossa vida? O nosso olhar pode ser de bondade, pode ser de maldade, pode ser de irritação, de paciência, de crítica, de elogio, de beleza, de feiura. Depende de cada um de nós. É uma escolha pessoal. E dependendo do nosso olhar, nós vamos ter consequências, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Mas sempre o maior fica conosco. Sempre o nosso olhar melhor, a melhor parte, vai ficar conosco. Quando Natanael mudou o seu olhar, ele viu o céu mais azul, a luz e sentiu a paz. E essa paz trouxe para ele o que? Esperança, bem-estar interior. Não é tudo que nós procuramos. Nós não queremos ter paz interior, nós não queremos ser alegres, nós não queremos ter o coração abastecido de coragem. Então, para isso, nós precisamos colocar essa beleza em nosso olhar. Vamos nos enxergar como Jesus nos enxerga. Vamos estar atentos para perceber essas pequenas felicidades que nos chegam todos os dias. E essas felicidades às vezes estão disfarçadas, disfarçadas às vezes em coisas ruins. Mas que às vezes a dor, essa tristeza, essa situação difícil são as oportunidades de nos reajustarmos com o nosso passado de enganos. No livro Pensamentos que Ajudam, o José Carlos de Luca, ele diz que todos nós nascemos para quê? Para construir solução para as dificuldades que estão ao nosso redor. E se Deus permite essas dificuldades, é porque Ele sabe que isso vai nos ajudar a trabalhar mais, a estudar mais, a ter mais coragem, a despertar a perseverança, a criatividade, a determinação. Não foi o que Jesus disse? Que a mudança começa primeiro em nós? Então, nós podemos mudar o jeito de lidar com o outro, mas não podemos mudar o outro. Quando Natanael foi xingado pelos irmãos, em vez de reagir asperamente, como das outras vezes, o que que ele fez? Sorriu com bondade. Desprezado pelo pai, ele compreendeu que o pai não tinha conhecimento. Então, meus queridos, a vontade de Deus é sempre boa para nós. E como continua falando De Luca, para toda dor, sempre vai haver um remédio. Todo labirinto vai sempre ter uma saída. Depois de cada despedida, nós vamos ter sempre um reencontro. E após o erro, sempre teremos um novo aprendizado. E até mesmo diante da morte, a eternidade se abre para nós para uma nova vida. A lei é para todos nós. Para os mais teimosos, para os mais renitentes, para todos que tropeçam, sempre Deus nos dá a chance de aprender e de nos libertar do erro. Então, meus queridos, o que hoje pode parecer uma dor tão imensa, a ponto de pensarmos que vamos enlouquecer, nós vamos buscar a confiança em Deus e em Jesus, porque nós vamos ver amanhã que foi um momento de amadurecimento, de mudança de valores, de conquista de virtudes. Por isso, o conselho de Jesus: tende bom ânimo. Então, se a dor nos chega, se estamos num tsunami de aflições, nós temos as armas da fé, da coragem, do bom ânimo, sabendo que Jesus é esse bom pastor que está sempre a nos amparar, para que nós possamos, assim como ele, vencermos o mundo.
muita paz e bom ânimo em nossa vida. E assim, nós nos preparamos para recebermos a assistência espiritual desses bons amigos, amigas. Antes disso, rogando a Deus, rogando a Jesus, que essas bênçãos de amor, de paz, de saúde, de equilíbrio, de bom ânimo, possam envolver o nosso planeta, acolhendo aquelas pessoas desesperadas, tristes, angustiadas, que todos possam ter a certeza de que esses momentos difíceis passam, que encontrem mãos amigas que os orientem e os conduzam no caminho da fé e da esperança. Que todos nós, os nossos familiares, os nossos amigos, vizinhos, possam ser beneficiados desses fluidos de esperança e de amor. E que hoje nós possamos sair desse encontro com a certeza absoluta de que somos capazes, sim, de mudarmos o nosso olhar. Ainda teremos momentos de deslizes, mas o que importa é sempre recomeçarmos, é termos essa coragem de seguirmos adiante. E é nesse instante, com os nossos corações abertos, vamos recebendo as figuras amorosas dos mensageiros de Jesus, que se colocam aqui em nosso lar, nos envolvendo em vibrações de paz, de fortalecimento, em equilíbrio. Que o nosso lar seja envolto nessa cúpula de luz, que a nossa água receba os fluidos benéficos para que possamos absorver através dela aquilo que nós necessitamos, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito. E nesse instante nós nos colocamos em sintonia, em receptividade com esses amigos, sentindo que essa chuva de pétalas coloridas se derrama sobre cada um de nós. E essas vibrações de saúde, de equilíbrio, vão sendo absorvidas pelas nossas células, transformando as células doentes em células saudáveis, retirando esses sentimentos de angústia, de desespero, de falta de coragem e depositando em nossa mente, em nosso coração, a fé, o bom ânimo, a alegria, a força de mudarmos o nosso olhar. Que essas energias de amor, de paz, de sustentação nos envolvam, que possamos absorver essas energias dentro de nossas oportunidades e que juntos dessa espiritualidade amiga, que juntos de Jesus, dos nossos mentores queridos, nós possamos continuar perseverantes no aprendizado do Evangelho, essa bússola que nos direciona a vivermos melhor, a superarmos esses desafios para que sejamos felizes e encontremos a tão almejada paz. E assim, recebendo esses fluidos benéficos, na certeza da companhia de Jesus ao nosso lado, nós vamos nos despedindo com essa recomendação: tende bom ânimo. Em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja.